Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Linguística Funcional Integra. Meu nome é Daiane Campos, sou graduanda em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas pela UFC e sou bolsista PRAE no projeto Linguística Funcional Integra, sob a orientação da professora Nádia Prata. Hoje contamos com a ilustre presença da professora Cláudia Ramos Carioca. A professora Cláudia possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Ceará, especialização em Literatura pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Linguística pela UFC, doutorado em Linguística pela UFC e pós-doutorado pela Universidade Federal do Ceará. A tese da professora Cláudia, A Evidencialidade em Textos Acadêmicos de Grau do Português Brasileiro Contemporâneo, ganhou o concurso de teses do Centro de Humanidades da UFC em 2010. A professora Cláudia tem experiência na área de Linguística e Literatura, com ênfase em Linguística Textual, Descrição e Funcionalismo Linguístico, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas linguísticas, gêneros textuais, literatura brasileira, leitura e produção de textos, metodologia científica, estratégia discursiva e evidencialidade. Inclusive, o tema da nossa entrevista de hoje será sobre evidencialidade. Oi, professora Cláudia, tudo bem? É um prazer recebê-la, viu? Muito obrigada por aceitar nosso convite para a entrevista de hoje. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço. Obrigada. Podemos começar com a entrevista de hoje? Sim, fica à vontade. Pronto, então vamos à nossa primeira perguntinha. Professora Cláudia, por que usar a abordagem funcionalista? Porque a abordagem funcionalista, ela tem como premissa a linguagem em uso. Então, a língua que está sendo realmente utilizada, seja em qualquer tipo de espaço, ela necessita de um aporte teórico muito bem fundamentado. Nós temos em discussão sobre os aspectos funcionais no estudo da linguagem algumas premissas que elas já estão postuladas como lições básicas de uma gramática de direção funcional. Nós podemos encontrar essas premissas em Neves 2006. Cito aqui algumas delas que nos explicitam exatamente por que nós podemos utilizar a abordagem funcionalista. Nós temos aqui uma premissa estipulada por Prideaux em 1987, que fala sobre a linguagem não ser um fenômeno isolado, mas, pelo contrário, a linguagem ela serve a uma variedade de propósitos. Nós temos também uma premissa apresentada por Givon em 1995, que diz que a língua e a gramática que não podem ser descritas nem explicitadas como um sistema autônomo. Não há essa autonomia da língua, porque há uma ligação direta com aquilo que está sendo usado, o que está por trás da utilização dessa língua. Halliday, em 1985, fala que as formas da língua são meios para um fim, não um fim em si mesmas. Então, vejam que sempre a língua aqui sendo vista como algo em movimento, algo que tem tudo a ver com o contexto em que ela está sendo utilizada. Aí aparece Dick em 78, 80, 89, 97, Givon em 84 e Hengeveld em 97, nos apresentando a pesquisa na gramática, trazendo a integração dos componentes sintático, semântico e o pragmático. Olha aí o pragmático sendo apresentado. Então, Biogrande, em 93, também nos apresenta a gramática, incluindo o embasamento cognitivo das unidades linguísticas no conhecimento que a comunidade tem a respeito da organização dos eventos e de seus participantes. Mackenzie, em 92, fala de uma relação não arbitrária
entre a instrumentalidade do uso da língua, que é o funcional, e a sistematicidade da estrutura da língua, que é o gramatical. Halliday, em 73 e 85, nos apresenta que o falante procede a escolhas e a gramática organiza as opções em alguns conjuntos dentro dos quais o falante ele faz seleções simultâneas. Já Gibbon, em 79, e Dubois, em 93, eles nos falam que a gramática ela é suscetível às pressões do uso, ou seja, aquilo que o discurso vai determinar, visto que o discurso nós podemos entender como uma rede total de eventos comunicativos relevantes. Isso também é uma argumentação que Belgrande apresentou em 93. Temos também ainda Dubois, em 85, nos apresentando a gramática como o espaço em que há um equilíbrio entre forças internas e forças externas ao sistema. E, por último, a gente pode ver ainda como premissa que o objeto da gramática funcional é a competência comunicativa, que Martinet nos apresentou em 94. Então, nós podemos entender que essas premissas elas foram sendo discutidas ao longo do tempo e nós podemos entender, né, que essas noções elas vêm dos estudos da Escola Linguística de Praga, iniciados na segunda década do século XX, e vão se projetar em diversificadas correntes funcionalistas, como é o caso do funcionalismo inglês, do funcionalismo norte-americano e do funcionalismo holandês. Aí, então, a gente pode ir como algo que é extremamente relevante na abordagem funcionalista, que é a pragmática entendida como algo que vai englobar a semântica e a sintaxe. Assim, nós podemos entender essa relação que existe nessa perspectiva funcionalista. Por quê? Porque as expressões linguísticas elas vão ser consideradas a partir dessa situação comunicativa em que elas são utilizadas, sendo relevantes as informações contextuais e as situações disponíveis aos usuários. Vejam o quanto é importante entendermos que a abordagem funcionalista ela tem, né, um objetivo principal, assim trazido por Dick em 89, que é mostrar como os usuários de uma língua interagem e se fazem compreender mutuamente. Então, uma teoria de base para a pesquisa, ora, né, empreendida nesse formato de interlocução, de contextualização, de integração entre ouvinte e falante, ela só poderia situar-se de forma a considerar o contexto situacional no qual vai se concretizar o ato do desenvolvimento ou da fala ou da escrita. Então, vejam o quanto é importante a gente entender isso. Por isso que um desdobramento desses estudos, né, que foram apresentados por essas escolas vão redundar na apresentação da gramática discursiva funcional, feita pelos autores Ringeveld e Mackenzie em 2008. Nesse momento, eles colocam em evidência que a descrição dos atos discursivos vão ter que reconhecer a necessidade de postular tanto um componente gramatical quanto 3 componentes adicionais que vão interagir entre si. Aí apresenta o componente gramatical, o componente conceitual, que surge a intenção comunicativa,
Aparece também o componente contextual, onde se armazenam todos os aspectos da comunicação que podem influenciar o funcionamento do componente gramatical e o componente de saída, onde acontece a tradução da representação fonológica do ato discursivo para a forma fonética, caracterizando, então, um outro avanço que a GDF trouxe a partir desses estudos, né? Assim, não é fácil falar por que devemos usar a abordagem funcionalista, tendo em vista a grandiosidade em que podemos aplicar essa teoria, né? Mas fico por aqui porque já acredito passar um pouco do tempo, né, de resposta dessa primeira pergunta. Mas a resposta foi bem completa e realmente deu para entender a base, deu para entender por que devemos usar a abordagem e como usamos. Professora, partindo disso, eu gostaria de perguntar agora sobre a evidencialidade, né? A evidencialidade é uma categoria linguística? Sim, está provado que a evidencialidade é sim uma categoria linguística, porque ela permite estrategicamente a manipulação das informações quanto à explicitação da fonte do conhecimento informado e ao grau de comprometimento desse sujeito enunciador com essas informações. Também podemos apresentar a evidencialidade como uma categoria linguística, de acordo com Baby Fleshman, de 95, que chama a atenção pelo fato de ser considerada como um meio de revelação da fonte de um conteúdo proporcional, marcando também o grau de comprometimento do falante com a verdade da proposição. Ainda ratificando, também podemos falar que a evidencialidade é uma estratégia discursiva que manifesta diferentes efeitos de sentido, revelando a intencionalidade do sujeito enunciador quanto à responsabilidade da proposição, já que, ao fornecer a fonte da informação, ele imprime maior ou menor confiabilidade ao seu enunciado. Aí a gente pode entender que há um afastamento em graus variados do conteúdo veiculado, né? Então, assim, é muito claro que a evidencialidade é uma categoria linguística. Muito obrigada, professora. Né? Continuando o assunto, vamos para a nossa terceira pergunta. Que pesquisas estão sendo desenvolvidas com a categoria evidencialidade? A senhora pode responder para a gente? Sim, se pegarmos aqui um pouco do aspecto histórico do termo evidencialidade, esse termo ele vai aparecer na primeira metade do século XX, a partir dos trabalhos de Boas, Sapir, e aí nós temos aqui, naquele momento, vários trabalhos linguísticos, eles foram sendo desenvolvidos, e a partir de Jacobson de 57, que tomou como escopo as línguas balcânicas, eslavas e românicas, por exemplo. Aí a gente chega na década de 1980 como um marco do reconhecimento da evidencialidade como tema relevante na pesquisa. E aí isso vai envolver, nesse momento, as línguas em seu aspecto semântico-pragmático. Então, uma publicação de Chaffee e Nichols, em 86, Evidentiality, The Linguistic Coding of Epistemology, onde se encontram reunidos todos os trabalhos apresentados na primeira conferência sobre o tema, que foi realizada em Berkeley, nos Estados Unidos, em 1980. Ali, né, naquela conferência, a evidencialidade passa a ter um enorme significado no âmbito linguístico. Agora, vamos dar um salto e vir aqui para o Brasil. Nós vamos ter com os trabalhos de Dalhaglio Rattinger em 95, com Neves em 96, Castilho em 97,
Galvão, 2001, Gonçalves, 2003, Carioca, 2005, 2009, Vendrame, 2005 e Lucena, 2008, dentre outros muitos trabalhos que desenvolveram investigações sobre temas relacionados ao fenômeno da evidencialidade na interface com os processos de modalização e gramaticalização, que vão concorrer paralelamente para a confirmação de um sistema evidencial no português do Brasil, levando em consideração que sua expressão não ocorre necessariamente através de uma forma gramatical, mas manifesta-se de variadas formas, à medida que haja uma exigência da presença de elementos identificadores da fonte da informação asseverada, tendo em vista a intenção comunicativa. Muitos estudos, né, de outras línguas, conforme os estudos internacionais que eu mencionei aqui, trabalham com línguas em que se observa a evidencialidade relacionado com aspectos, né, semânticos, aspectos sintáticos, né, inclusive através de morfemas que podem ser vistos, evidencializados no interior do item lexical, diferentemente do Brasil. Por isso, essa nossa indicação aqui de que no Brasil nós consideramos a evidencialidade manifesta de variadas formas. Perfeito, professora. Vamos à nossa quarta perguntinha. Quais são os principais conceitos e fundamentos que embasam a categoria evidencialidade? São muitos. Quero aqui citar, por exemplo, o que Dalhaglio Ratinier apresentou em 2001, com vários exemplos de marcadores evidenciais. Também um trabalho de Wille, 98, em que esse estudioso apresentou o significado dos evidenciais. Também o trabalho de Derham, de 97, em que Derham estabelece critérios para a identificação de evidenciais gramaticalizados. Outro trabalho aqui que apresenta conceitos e fundamentos é a hierarquia da força evidencial, apresentada por Givon em 2001, e também apresenta um estágio inicial do sistema evidencial. Temos também a proposta de Galvão, 2001, em que cita, ou melhor, apresenta uma robusta proposta de uma tipologia evidencial. Ainda podemos também ver em trabalhos de 2003, de 2004, uma classificação das línguas naturais pelo número de marcas evidenciais apresentado por Eichenwald. Ainda podemos também ver um trabalho de Cândido e Ribeiro, em que vão aparecer categorias de evidencialidade na língua Xananawa. E, por último, quero citar o trabalho de Thompson, em que há o estabelecimento de uma escala de valores do grau de comprometimento. Ótimo, perfeito, professora. Muito obrigada pela resposta. E estamos quase chegando ao fim. Vamos agora à nossa última pergunta, que é: quais são as principais técnicas e métodos de análise que são utilizados na pesquisa sobre a evidencialidade? Quando se fala de metodologia, de principais técnicas e métodos de análise, nós temos aí um vasto universo para ser utilizado. No caso aqui, eu quero me ater ao que foi feito na minha tese, em que eu estabeleci uma ficha de análise para todas as ocorrências. Nós, a princípio, montamos um corpus com 5.000 ocorrências, né, já que estamos falando aqui de descrição da língua,
com vistas a encontrar as marcas evidenciais no português brasileiro. Nós estipulamos um universo discursivo, que seria o discurso acadêmico, isso materializado nos trabalhos acadêmicos de grau. Então, dentro desse universo discursivo, em que nós analisamos 10 monografias, 10 dissertações e 10 teses, então nós encontramos inicialmente um total aí de 5.000 ocorrências e fomos descartando, porque começamos a entender, a partir dos princípios teóricos e da tipologia das marcas evidenciais apresentada pelos autores, de que alguns itens não se enquadravam no fenômeno da evidencialidade. Então, esse corpus, que inicialmente tinha esse número exorbitante de 5.000 ocorrências, ele passou a ser um corpus de 1.500 ocorrências. Para análise dessas 1.500 ocorrências, nós organizamos algumas categorias de análise, né? Trabalhamos com categorias sintáticas, semânticas e pragmáticas. E uma dessas categorias que nós analisamos foi a posição no enunciado, em que nós definimos uma categoria anteposta, intercalada e pós-posta. A outra categoria de análise, nós estipulamos a expressão dessa marca evidencial, que poderia ser encontrada no formato de um item lexical gramatical. Dentro desse escopo de item lexical gramatical, nós incluímos aí o verbo, substantivo, adjetivo, o advérbio, a preposição. Isso dentro dessa primeira categorização, item lexical gramatical. Ainda nesse item expressão, nós incluímos o enunciado metadiscursivo, a justaposição simples e as convenções da ABNT. Esses itens tipológicos que nós citamos aqui, enunciado metadiscursivo, justaposição simples e convenções da ABNT, são marcas que nós defendemos ter no discurso acadêmico e que dificilmente essas marcas evidenciais elas vão ser encontradas em outro, vamos dizer assim, universo discursivo. Um outro critério de análise é que nós definimos a natureza da evidencialidade como sendo, a partir da fonte da informação, nós poderíamos ter um sujeito enunciador, uma fonte externa definida, uma fonte externa indefinida ou de domínio comum. Ainda um outro critério seria o acesso evidencial à informação, em que nós categorizamos direta, menos direta ou indireta. Uma outra tipologia seria a natureza evidencial da informação, que aí nós apresentamos 4 itens, né, como categoria, que seria subjetiva, inferencial, relatada e experiencial. E, por último, nós estabelecemos uma avaliação do nível do comprometimento, que seria alto, médio ou baixo. Então, a partir dessa ficha de análise, nós rodamos todas as ocorrências a partir, né, desse arquivo de dados. Nós metemos a uma análise quantitativa que fez a verificação da frequência e o cruzamento de dados mediante a utilização do programa computacional SPSS.
Já em relação à análise qualitativa dessas variáveis, foi feita de modo integrado com o propósito de verificar os aspectos sintáticos e semânticos em relação ao pragmático, porque esse foi o parâmetro que nós usamos, o parâmetro do comprometimento, sendo, então, explicitado na sistematização dos resultados. Eu tentei aqui ser breve falando dessas técnicas e métodos que eu utilizei na minha tese, porque cada pesquisa ela trabalha com técnicas e métodos que são estipulados pelo pesquisador, e eu não teria aqui como falar disso em pouco tempo. Então, por isso, aqui a audiência pode trabalhar, fazer algum passeio, né, pelo grupo de estudos em funcionalismo e ver de que forma muitos pesquisadores estão trabalhando com a evidencialidade, e daí, então, pode-se ver com mais, vamos dizer assim, propriedade, com mais complexidade, como cada autor fez a sua pesquisa utilizando técnicas e métodos diferenciados. Trabalho maravilhoso. Obrigada pela resposta, professora Cláudia. E muito obrigada pelo prazer em me receber aqui. Foi ótimo fazer essa entrevista com você. Agradeço muito, todos nós do Linguística Funcional Integra. E agora eu gostaria de deixar esse espaço para você fazer alguma sugestão, dar alguma dica de artigo, ou mesmo falar mais sobre a sua tese. Enfim, o espaço é seu. Quero convidar aqui aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, para visitar a página do Grupo de Estudos em Funcionalismo, e lá vocês vão obter muita informação sobre aquilo que falamos aqui e sobre outros trabalhos importantes. Temos muitas publicações, as publicações que são feitas pelos pesquisadores do GEF. Tem um livro aí que está, né, vamos dizer assim, está aí na reta final de saída de publicação, um livro muito bom sobre funcionalismo e ligado a todas as vamos dizer assim, várias áreas de atuação. E daí, então, quero convidar vocês podem dar uma olhadinha nos trabalhos que foram citados aqui. Também, se quiserem, a minha tese ela foi transformada em livro, está pública, vocês podem colocar aí, né, pela internet, coloquem aí Evidencialidade, Cláudia Ramos Carioca, e daí, então, convido vocês a ver um pouquinho do nosso trabalho e do trabalho desse grupo que tem feito uma pesquisa, né, de ponta, e colocando os estudos funcionalistas no lugar devido que ele deve estar, ou seja, no topo. Sim. Um abraço a todos vocês. Mais uma vez, professora, muito obrigada. E é isso, gente. Aqui nós terminamos a entrevista de hoje. Obrigada, até a próxima. Pronto. Professora, agora